Oi, gente, bom dia. A gente vai começar a nossa revisão para o Enem, né? E aí, tipo, quem vai estar falando com vocês hoje sou eu. Eu dou aula de literatura no noturno e o João, que já dá aula para o matutino, né? Há bastante tempo. Né, João? Você quer falar alguma coisa? Estava mutado aqui, mas é uma visão tanto quanto mais por cima mesmo. A gente não vai se aprofundar muito, né? Até porque a gente sabe como é que é esse sexta-feira pré-ENEM. Então a gente vai mesmo passar por cima e mais conversar com vocês. Mas é isso. Isso, vai ser bem tranquilo. E aí, a gente, né, consciente de como o Enem tem sido nos últimos anos, a gente vai estar falando com vocês das escolas literárias que acabam caindo mais. Eu vou estar começando dando para vocês o realismo, o naturalismo, e aí depois o João vai dar para vocês parnasianismo e modernismo, mas como ele falou, vai ser uma conversa bem rapidinha. Então, eu vou começar aqui com vocês o realismo, para a gente fazer uma revisão zona. O realismo, ele vai vir depois das três fases do romantismo, que pegou todo o século XIX, durou muito tempo. E tipo, era uma escola que, tipo, na primeira fase ela vai trazer a questão do indianismo e do nacionalismo. Na segunda geração, ela vai trazer um ultra-romantismo. E na terceira, ela vai ser mais social, né? Vai ser a Condoreira. E aí ela vai fazer crítica à situação dos escravos e afins. E é muito importante a gente saber quando a gente entra no realismo, a gente vai estar tendo uma quebra das perspectivas que a gente tinha até então, porque o romantismo é uma escola extremamente subjetiva, egocêntrica, voltada para o eu, que vai ter tipo todo um rompimento quando a gente chegar no realismo. Só para vocês darem uma lembradinha do contexto de o que a gente estava passando no Brasil, quando o realismo surge, a gente está passando pelo abolicionismo, entendeu? Porque em 88 vai ser promovida o fim da escravidão, em 89 vai ocorrer a proclamação da República, então muitas influências que a gente tinha de várias escolas científicas e afins, como o positivismo, o socialismo e o marxismo, eles vão se desenvolver no Brasil. O que a gente precisa lembrar desse contexto? E é bom para vocês na aula de história. A gente está passando por um chamado processo de transição, até porque a gente está saindo desse modelo antigo para uma república, está sendo declarada o fim da escravidão, né? Na teoria, como a gente sabe, e a gente vai estar tendo mudança de perspectiva de literatura científica e de teses aí sobre como funciona toda a movimentação humana e as questões sociais. Então, é um momento de mudança, então não tinha por que não as escolas literárias acompanharem isso. E por isso que a gente vai ter uma quebra tão grande do realismo com o que o romantismo era. Pode passar, João. E aí, o que eu preciso falar para vocês? Nisso que eu dei o comecinho, né? Para explicar como a gente vai ter esses estudiosos, como o Marx, o Engels, o Kant, e a gente vai pensar nas influências que eles vão trazer. Então, o Kant vai trazer o positivismo com essa, o Comte, né? Ele vai trazer o positivismo com essa ideia de que a gente, tipo, tenha uma ciência, mas ela é uma ciência extremamente rara. Ela é sobre tudo aquilo que a gente pode ver e não mais aprofundado que isso. O Marx e o Engels vão trazer a teoria do comunismo, né, e esse desenvolvimento da sociedade de classes a partir de uma revolução do proletariado. O Darwin vai trazer o evolucionismo, a gente vai ver, inclusive, uma questão de darwinismo social, que é um grande desenvolvimento de preconceito na época, que o realismo e o naturalismo são expostos. E o Taine vai trazer o determinismo, que é aquela ideia de que o meio determina o jeito que você vai agir. Então a gente precisa muito bem lembrar que essas correntes científicas, essas teorias científicas, vão ser muito importantes para ambas as escolas. O evolucionismo e o determinismo muito mais para o naturalismo, e principalmente agora no realismo a questão do positivismo. Pode passar, João. E aí eu trouxe para vocês lembrarem características, a gente não pode esquecer, como eu já falei, inversão dos ideais do romantismo. Outra coisa que vai ter muito é a ironia com marca retórica, vocês vão ver muito isso no Essa de Queiroz e no Machado de Assis. Enfoque em descrições psicológicas, são vários livros que a gente vai sentir durante toda a leitura que ele vai e volta, né?
ele regride, retorna, vai no passado, mostra o que o personagem está pensando, exatamente porque ele tem descrições psicológicas muito profundas para a gente, tipo, se sentir mesmo, tipo, entendendo a narrativa do personagem pelo que ele passou. Crítica social e política à burguesia, mas a gente tem que tomar muito cuidado também, porque pelo período, e isso vai estar perdurando aí, como a gente sabe bem, até o modernismo, são burgueses que escrevem, mas é meio que uma burguesia criticando a outra, entendeu? A gente tem, tipo, a burguesia intelectual falando do resto da burguesia. Burguesia escravocrata, latifundiária e afins. É uma linguagem extremamente objetiva, até porque ela rompe com o romantismo, então ela vai ser objetiva, ela vai falar direto, ela não vai ficar fazendo, tipo, você, tipo, ter duplos e triplos sentidos nas situações, ela vai ser muito clara. Como eu falei, se vai ter descrição psicológica de forma muito clara, então a gente vai ter personagens e ambientes descritos de forma muito clara também. E isso a gente vai ver das duas, tanto no realismo quanto no naturalismo. No naturalismo mais ainda, mas isso é porque tem toda aquela questão que a gente falou do meio fazer com que o homem age de determinada maneira. Outra coisa, fim de idealizações, né? Os escritores do realismo, eles vão fazer muitas e muitas e muitas críticas a institutos sociais. Então, eles vão fazer crítica ao casamento, então vai trazer o retrato do adultério, vão fazer crítica à igreja, então vão, tipo, tratar de todos os temas que tem lá dentro de corrupção, vão falar de miséria, de fracasso social, vão colocar um dedo lá na ferida, de fato, e contar, tipo, as problemáticas que está sofrendo a sociedade e todas essas instituições sociais que, segundo os autores, já são falidas. Eles também vão ter toda uma tentativa de explicar o real. Então, como eu falei, eles vão ir até a ciência, até o determinismo, até o positivismo. Eles vão procurar, tipo, essas fontes científicas para ter o embasamento. Pode passar, João. E aí, como a gente não pode esquecer, no Brasil a gente tem como principais autores, sobretudo Machado de Assis, e a gente tem o Raul Pompeia também, que escreve o Ateneu. E em Portugal a gente tem o Eça de Queiroz, que o Eça de Queiroz é tipo o nosso Machado português. E a gente tem o Antero de Quental. E aí, o que eu trouxe aqui para vocês? Pode passar, amigo. Eu trouxe as principais obras para vocês darem uma lembradinha do que a gente já tinha conversado nas outras aulas. Então, o Machado ele vai escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que a gente pode considerar meio que uma tríade dele de obras. Como vocês lembram das obras, eu acho que a gente não precisa revisá-las de fato, mas lembrar que ele faz muita digressão quando ele vai falar delas. Ele aproveita, tipo, as vantagens que o personagem tem para fazer essas críticas, principalmente quando a gente for falar de Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente vai ver muita questão do corrompimento do casamento em Dom Casmurro, até porque tem toda aquela história de adultério, se a Capitu traiu o Bentinho ou não. Então, tipo, é muito importante a gente pensar nessas obras. E aí eu também quis colocar de foco para vocês verem o Ateneu, que é o livro mais importante do Raul Pompeia. O Raul Pompeia ele vai fazer crítica institucional à escola e ao desenvolvimento das relações afetivas humanas, principalmente entre os homens, porque o Ateneu é aquele livro do menino que vai para o internato e ele conta as experiências que ele sofreu lá. E aí, tipo, a gente tem que ver, que a gente tem que lembrar sempre que cada uma das obras do realismo vão fazer crítica a algum tipo de estatuto social. Pode passar, João. E aí, como sempre, eu trouxe para vocês um trecho do Dom Casmurro para vocês darem uma lembrada de como que vai funcionar essa escrita. E aí, tipo, ele começa falando da retórica dos namorados, e aí ele resolve fazer uma comparação poética da Capitu. E ele fala: não me acode imagem capaz de dizer, sem quebra da dignidade do estilo, o que eles foram e me fizeram. Olhos de ressaca? Vá, de ressaca. É o que me dá a ideia daquela feição nova. Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, como a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Para não ser arrastado, agarrei-me às outras partes vizinhas, as orelhas, os braços, os cabelos espalhados pelos ombros, mas tão depressa buscava as pupilas. A onda que saía delas vinha crescendo, cava, escura, ameaçando envolver-me, puxa-me e traga-me. Esse trecho do Machado... Perdão, João. Esse trecho do Machado, né, o famoso Os Olhos de Ressaca, da Capitu, tem a ver com a profundidade psicológica que vocês precisam sempre lembrar quando a gente fala do realismo.
Então, tipo, ele vai fazer toda essa comparação dela com a natureza, que vai entrar essa questão do determinismo que a gente falou e do darwinismo, né? E ele vai trazer, tipo, essa ideia de ser muito profundo o que, tipo, ele enxerga na Capitu, porque ela tem olhos de ressaca, parece com o mar, e aí a gente sente todas essas noções de profundidade psicológica. E aí eu trouxe o outro trecho, agora pode passar, que é o trecho da relíquia do Eça de Queiroz, que, como eu falei, ele é como se fosse o nosso Machado em Portugal. E aí, o que, que ele fala? Ele fala de uma parte que é muito importante, que tem a ver como a instituição igreja e família são instituições falidas para eles. Porque o que, que ele fala? Quando uma vez uma coroa de martírio aparecera sobre o altar da Tite, uma camisa de pecado, eu deveria ter gritado com segurança. Eis aí a relíquia, quis fazer a surpresa. Não é a coroa de espinhos, é melhor. É a camisa que Santa Maria Madalena deu-me a ela no deserto, e logo o provava com esse papel escrito em letra perfeita. Ao meu portuguesinho valente, pelo muito que gozamos. Era essa a carta em que a santa me ofertava sua camisa. Lá brilhavam as suas iniciais EBM. Lá destacava essa clara, evidente confissão. O muito que gozamos, o muito que eu gozar em mandar a santa as minhas orações para o céu, o muito que a santa gozara no céu em receber as minhas orações. Gente, esse trecho é extremamente ofensivo, até se a gente for parar de pensar que o Raposo escreve, né, o personagem do livro, mas como a relíquia ele vai trazer pelo título e por toda essa história, essa ideia de, tipo, crítica a como a instituição igreja tá em situações falidas e corrompidas, o personagem ele não se arrepende do que ele faz, né, na história toda, que é, tipo, enganar a tia dele. E aí ele pensa, ah, não, eu saí com uma mulher, né, eu troquei os presentes e eu podia ter pensado, ele não pensa, e ele fala no final, eu não me arrependo, eu deveria ter pensado em me safar, falando que eu ia estar entregando o presente de Maria Madalena, e aí você vê que, tipo, ele até pensa em métodos de corromper o bilhete que foi deixado pela personagem, pra gente ver, tipo, como não, essa ideia que a gente tinha muito da literatura antes, de uma imagem muito correta de um homem que se arrepende, que teme e afins, ela não vai aparecer no realismo e no naturalismo por causa dessa questão que a gente já entendia, que é das pessoas serem corrompidas, o meio ser corrompido e ele fazer a gente ser assim. Tem mais algum slide aí nessa, João? Não, não, esse é o último. Você coloca para mim, então, o naturalismo? Uhum. Vou só parar de compartilhar minha tela aqui. Raíssa, se você tiver alguma dúvida, você também pode falar, tá? Pronto, foi? Foi. E aí, como eu falei para vocês, no mesmo período que a gente tinha o realismo, a gente chama então o naturalismo, que vai ter muito essa questão do determinismo que eu comentei com vocês e do darwinismo social como enfoque. Pode passar, João. Ele vai ter o mesmo contexto histórico, pode passar, como eu já tinha falado para vocês. E aí as influências dele, eu vou estar explicando um pouquinho melhor elas nessa parte. O determinismo, como eu falei, a natureza vai determinar o caráter e o comportamento do ser humano. E aí, essa questão é muito importante que vocês decorem. É que o homem é influenciado pelo meio que ele vive, então ele é fruto dele, ele não tem vontade própria. Não tem, tipo, como o homem agir separado do meio, entendeu? Essa é a parte mais importante do determinismo, porque a gente vai ver isso no naturalismo muito, muito, muito fortemente, principalmente na obra do Curtiço. Aí, se a gente pensar no positivismo também, é a questão de conhecimento verdadeiro e que o conhecimento científico ele vai ser usado para explicar as teorias da ciência, também do ser humano da sociedade, mas ele não tem aprofundamento, entendeu? Ele não coloca uma crítica do que a gente pode ver além do que já está sendo claramente observado. O objetivismo científico, que vai ser o fato que eu já falei para vocês, que é a ciência que vai explicar tudo. Mas agora a gente tem que focar no darwinismo social. Ele é pautado na ideia do Darwin, da seleção natural e do evolucionismo, só que ele vai ser usado de maneira extremamente racista
e classista para separar os membros da sociedade, falando que os mais fortes vão sobreviver às adversidades da sociedade, enquanto os outros enfraquecem. Então, tipo, eles vão condenar pessoas negras, pobres ou diferentes daqueles que compunham a burguesia para falar: você está nessa situação porque você é fraco, eu sou forte, eu evoluí, eu mereço isso, é por isso que eu tô aqui, e é por isso que você é inferior. Então, assim, a gente tem que sempre ter essa imagem crítica do darwinismo social por ele ser extremamente problemático, desde a época que ele surgiu e principalmente nos dias de hoje, com a consciência que a gente já tem sobre essas questões. Pode passar, João. Então, características que a gente tem que pensar aí. A oposição ao romantismo também vai ocorrer, porque vai ser muito mais objetivista e não vai ter toda essa ideia de, tipo, ser focado só no eu, até porque o meio vai ser o foco principal. Imparcialidade e impessoalidade, ele não vai dar, tipo, uma característica, tipo, o que o personagem tá sentindo, isso e aquilo, porque o mais importante é ele analisar o meio. As descrições do meio são detalhadas e eles tentam fazer um retrato fiel da realidade. Então, eles falam sempre das malezas, das classes sociais inferiorizadas e afins. Eles vão trazer temas muito degradantes e de patologia social, então, tipo, N problemáticas que a gente tem, e vão trazer também como o ser humano é passivo, por isso que o meio consegue influenciar ele. E aí são temas do cotidiano, são as vivências das classes inferiores, são as pessoas que moram nos cortiços, nos casebres, nas favelas, e isso vai ser muito focado. Além de, como eu falei, ter a forma descritiva como foco, até porque tudo é muito detalhado, principalmente do meio. E aí, gente, a gente vai chegar na característica mais importante do naturalismo. Não pode passar mesmo, João, essa que você passou. Que é essa aqui, que é a zoomorfização. Por que ela é a mais importante? Ela não tá no realismo, ela tá só no naturalismo. Porque como a gente tem todo esse desenvolvimento do darwinismo social e os personagens, eles apresentam ações feitas através do meio, a gente vai ter uma zoomorfização dessas pessoas, porque essas pessoas vão ser apresentadas por características animalescas e instintivas através de uma perspectiva biológica. Então a gente tem que pensar que os comportamentos das pessoas, eles vão ser extremamente animalescos na hora de relacionamento social e sexualmente. Então eles vão se aproximar muito dos animais e demonstrar como de forma mais claro, o determinismo e o darwinismo social agem, fazendo com que o homem seja condicionado pelo meio que ele vive. Tá vendo que eu falei da questão de, tipo, isso ocorrer só no naturalismo? Porque a análise psicológica realista, ela vai ser muito menos importante agora. Não importa o que são os personagens, mas como o meio vai fazer eles agirem. Como eles vão agir como animais. Como a zoomorfização vai se fazer presente nesse período. Pode passar, João. E aí eu trouxe para vocês entenderem as diferenças entre o naturalismo e o realismo. No naturalismo, como eu falei, vai ter esse foco na questão instintiva, animalesca, e aí, tipo, o tema de pobreza e desigualdade, assim como o sensualismo e o erotismo, que a parte sexual vai ser um foco muito, muito grande no naturalismo, vai ser muito comum. Enquanto a gente for ver o realismo, tudo bem, a gente vai estar vendo pessoas com defeitos e manias, mas a gente vai estar vendo a classe média e a burguesia que não é intelectual. Então é muito diferente o foco. O naturalismo vai falando da galera que está na mazela mesmo da sociedade. O realismo não, ele vai tentar tipo voltar para outra classe social. Além disso, o realismo ele vai ter um aprofundamento psicológico, não tão zoomorfizado, entendeu? E aí, tipo, vai versar muito mais cotidiano e defeito humano e instituições sociais e como elas estão degradadas, do que falar, tipo, como o homem em si é degradante, como toda essa questão de experimentação, convivência vai ser tratada. Então, a gente vai considerar o naturalismo um desdobramento do realismo, só que ele é muito mais radical. Ele toca muito mais na ferida quando ele vai fazer a crítica dele, porque ele vai realmente apontar aquelas classes e aquelas situações que costumam ser escondidas pela sociedade. E aí, os principais autores e obras aí para vocês é o Aloysio de Azevedo. Ele é o maior foco que vocês têm que ter, é o Aloysio de Azevedo, porque ele vai trazer, primeiramente, o Mulato, é a primeira obra dele que ele vai fazer essa crítica
a questão da escravidão e afins, casa de pensão, e aí depois o mais famoso de todos, que é o cortiço. Casa de pensão e cortiço vão tratar de toda essa questão que a gente tem de pessoas que estão em classes inferiores, né, socialmente, e como é o cotidiano dessas situações, e como o meio faz as pessoas terem ações que a gente considera reprováveis na nossa sociedade. A gente também tem o Adolfo Caminha, que vai escrever a Normalista e o Bom Crioulo. E aí eu que sempre trazer uma menção honrosa para vocês é que o Wesley de Queiroz ele também vai ter obras naturalistas, entre elas O Crime do Padre Amaro, que é o mais importante, O Mistério da Estrada de Sintra e A Tragédia da Rua das Flores. Pode passar, João. Acabou? Ah, então tá bom, gente. Eu montei, aí eu não lembrava se tinha acabado ou não, mas era até aí mesmo. Então eu fiz, tipo, essa revisão bem curtinha com vocês, e aí eu queria falar, principalmente de a gente ter foco nessas duas escolas, que é sobre lembrar sempre que elas estão rompendo com algo que perdurou um século e meio, que foi o romantismo. Ela vai ser objetiva e ela vai trazer de problemas sociais. Realismo sempre, análise psicológica, classe média e burguesia, questão de profundidade das sensações humanas. O naturalismo, zoomorfização, classes inferiores, questões animalescas de determinismo social e darwinismo social. Então, a gente não pode esquecer dessas características. É muita tendência no Enem cair esse tipo de escola, pelo menos todo ano cai uma questão, porque a gente tem que pensar que quebras de perspectivas em momentos históricos de transição são muito cobradas pelo Enem, até porque são escolas que tipo tiveram muito conteúdo. Depois de escolas que foram muito mantiveram uma linha muito coerente. Então, o realismo e o naturalismo eles fazem um rompimento do que a gente já tinha visto por aí. Como o João vai falar daqui para frente, o modernismo vai romper mais ainda com isso. Então, essas escolas de transição com rompimento, elas são muito mais tendência de caírem no Enem, porque ele gosta desse tipo de conteúdo, ele gosta dessa parte tipo mais clássica assim da literatura. Então, prestem atenção nessas escolas. Lembrem muito do romantismo também. O romantismo cai bastante, como eu falei para vocês. É uma escola subjetiva, mas ela não é difícil da gente lembrar como que faz as coisas. Isso, Raíssa, é o naturalismo que tem isomorfismo. É ele. Então, assim, prestem bastante atenção que é tranquilo de fazer essas questões no Enem. É só a gente lembrar onde cada um pega com a crítica, né? Quem faz homorfização, quem faz análise psicológica, e lembrar como o romantismo fez tudo isso ser rompido. E rompeu também com as outras escolas, né? Como o arcadismo, o barroco e afins. E era isso a minha parte, gente, dessa revisãozinha pequenininha que a gente está fazendo agora. Pode ir, João? Bom, gente, eu vou dar continuidade ao que a Isabel falou. Eu vou iniciar aqui no meu slide. Eu acabei colocando ao contrário, eu coloquei o modernismo antes, mas vou falar sobre o parnasianismo primeiro, depois a gente vai estudar o modernismo. Eu acho que é bem interessante a gente estudar o parnasianismo e o modernismo, porque um vai meio que se contradizer com o outro, né? Então a gente tem que o parnasianismo vai ser uma coisa um pouco mais clássica, algo mais formal, enquanto o modernismo vai ser mesmo essa questão que a Isabel pontuou, de uma ruptura, né? Então isso é bem interessante quando a gente estuda o parnasianismo, o classicismo, né? E a gente compara com movimentos de ruptura, como é o caso do realismo, como é o caso do modernismo, né? Então isso é bem interessante. E bom, como que se dá o modernismo, né? Aqui, claro, eu vou pontuar só algumas coisas mais características do parnasianismo, não vou me prender tanto a conteúdo histórico, assim como eu sempre gosto de fazer, né? Mas só um retoque nessa questão. Bom, gente, o parnasianismo ele surge no século XIX. Se vocês lembram bem das aulas de história, de sociologia, o século XIX, principalmente no finalzinho, né, na segunda metade do século XIX, o mundo está passando por uma série, o mundo não, né, o nosso mundo ocidental, ele está passando por uma série de novos pensamentos, né, uma série de
de novas ideologias, como é o caso do socialismo, do positivismo, do cientificismo, né? Todos esses ismos que a gente vê assim, certo? Eles ganham muita força na segunda metade do século XIX. E o parnasianismo, ele vai ser uma escola literária que, por mais que pareça ser difícil quando a gente analisa uma obra parnasiana, ela seja muito difícil de ler, as características delas são muito explícitas, certo? Você vai pegar uma obra parnasiana e você vai se sentir como se você estivesse vendo uma obra de engenharia, sabe? É algo muito bem formado, é algo para ser aquilo que deve ser. Eu acho interessante essa frase, né? É como se você fizesse uma cadeira, por exemplo. Né? Você não pode fugir muito esteticamente de uma cadeira. O parnasianismo é basicamente isso. O parnasianismo é como se a gente construísse algo que a gente vê, entende? Então, por isso que o parnasianismo, uma frase que vai definir muito o parnasianismo, é que dá para desenhar poesia. Então, você vai pegar uma poesia parnasiana, e a gente tem que lembrar que o parnasianismo é apenas poético, e você vai ter uma perfeição estética e formal. Então, você tem, por exemplo, a obra Vaso Chinês, que você vai ter uma descrição tão bem detalhada do vaso chinês que você pode literalmente imaginar perfeitamente esse vaso, e não apenas isso, mas você pode desenhar, né? Tanto que tem alguns professores que utilizam desta obra para exercitar esse conhecimento artístico do aluno, certo? Então você consegue, é muito bem detalhado, né? Ele fala as cores, a figura, sobre quem que estava fazendo este vaso chinês, o autor. Então é uma obra muito bem detalhada, uma obra com uma perfeição estética e formal, que vai ser basicamente a definição do parnasianismo, certo? E com isso, por que essa perfeição estética e formal? Porque vai ter um objetivismo, ou seja, vai ser direto ao ponto, não vai ter tanto uma questão subjetiva, e vai ter um universalismo, né? A gente está falando de algo muito amplo, a gente não está falando de valores presos a tal período, não, é algo muito amplo, muito universal. E claro, o parnasianismo vai ser um retrato literário do cientificismo e do positivismo. Isto é, a gente pensar em tudo com uma racionalidade muito alta, tudo com uma questão da ciência, né? Uma questão de tentar fazer algo através de experimento, de realidade, de razão. Então, isso vai definir muito bem o positivismo, certo? Então, como eu disse para vocês, vai ser uma obra que vai ter rimas muito ricas, vão ter palavras extremamente raras no vocabulário, não tão acessíveis assim, geralmente, né? E vai ser uma arte artificial e clássica. É estranho a gente falar arte artificial, porque toda arte, de certa forma, é artificial, né? Alguém produz aquilo. Ela não nasce espontaneamente, né? Mas aí eu não entro no mérito, porque a arte também pode nascer de forma espontânea, mas é uma discussão que não cabe na minha, na minha questão aqui. Enfim, então o parnasianismo ele vai ser lembrado como essa arte artificial, né? Essa construção, essa poesia feita como se fosse um prédio, com cálculos, com materiais estudados previamente e etc. Né? Então, enquanto as outras escolas são um pouco mais de sentimento, são um pouco mais de subjetividade, de certa forma, do autor, o parnasianismo vai ser totalmente ao contrário. Você vai utilizar das palavras, assim como eu utilizo das tintas, para esboçar uma poesia que seja extremamente bonita, que seja extremamente rica, com palavras difíceis, né? Palavras nobres, conhecidas apenas por uma certa parte da população, que é uma parte muito minoritária. Então, o parnasianismo vai ter essa característica. O parnasianismo, ele então não é algo bonito. Não, ele tem a sua estética própria que a gente tem que entender. Nenhuma forma de expressão, claro, né, na questão da literatura, vai ser uma forma de expressão menos válida que as outras. Claro, a gente vai ter olhos um pouco mais para um tipo de expressão artística do que outra, normal da natureza humana, certo? Então, mas, por exemplo, você vai pegar uma obra parnasiana, tem pessoas que amam, certo? Olavo Bilac, um nome muito grande do parnasianismo,
ele vai escrever obras puramente parnasianas. Se eu não me engano, acho que todas as obras dele são inteiramente parnasianas, certo? E você vai ter, por exemplo, o Alberto de Oliveira, que ele vai ser o mais perfeito parnasiano, né? É interessante porque ele vai ter uma construção de poesia muito bem feita, certo? Então ele vai mesmo colocar isso da arte pela arte, né? Ele vai esboçar isso muito bem. Então só para tema de retomada mesmo, né? Só para a gente elencar as principais características novamente para ficar bem fixado isso. Então se o Enem te trazer um texto extremamente rebuscado, um texto com rimas ricas, observem bem as rimas, as palavras raras, né? Palavras difíceis, provavelmente a gente está falando de uma obra parnasiana. E se tiver algum tema clássico, né? E clássico a gente está falando sobre a cultura greco-romana, né? Então aquela cultura clássica. Então a gente está falando sobre parnasianismo, certo? Então ela vai ser apenas poética, ou seja, se o Enem, por exemplo, te apresentar um texto, uma prosa, né? Você já descarta logo de cara uma resposta que pode ter o parnasianismo. Vai ter uma perfeição estética e uma perfeição formal, um objetivismo e um universalismo, claro, um cientificismo e um positivismo também, certo? Você vai ter temas baseados na realidade, então você vai ter a construção de objetos, você vai ter a construção de coisas palpáveis, de certa forma, não com um tom um tanto quanto subjetivas. E você vai ter um tanto quanto uma sacralidade e um culto à forma, certo? Quando eu digo isso, eu digo que é quase religioso, é quase como se aquilo fosse uma religião para o poeta, certo? Isso é contraditório porque no parnasianismo eles não vão falar de religião, eles vão se prender muito ao clássico, né? Então, eu digo, é uma religião para o poeta que a escreve, certo? Então, você vai ter, claro, uma metrificação e uma versificação, certo? Como eu disse ali para vocês, então você vai ter uma poesia muito bem construída, muito bem metrificada, então você vai ter uma métrica muito bem estabelecida, isso vai variar, você vai ter uma versificação, né? E você vai ter, como eu disse para vocês, uma descrição visual muito bem detalhada, como é o clássico vaso chinês, né? Dá até para desenhar esta poesia. E bom, o parnasianismo, então, ele vai ser essa escola um pouco mais construída, né? Bloquinho por bloquinho, então você consegue definir muito bem. E o que vocês têm que lembrar de parnasianismo é perfeição estética e formal, certo? Parnasianismo vai ser sempre muito rebuscado, vai ser sempre muito acadêmica, vai ser muito elitista, certo? Totalmente ao contrário do que a gente vai ver que é o modernismo. E bom, passando para o modernismo, vocês viram a confusão que eu fiz aqui para vocês. E bom, a gente passa do parnasianismo para o século XIX, e a gente no comecinho do século XX, a gente dá de cara com um movimento totalmente diferente, que é o modernismo. Claro que tem uma passagem, né? Você vai ter, por exemplo, depois do parnasianismo, o parnasianismo é contemporâneo do realismo, por exemplo, que é o que a Isabel acabou de explicar para vocês. Você vai ter o simbolismo, você vai ter o pré-modernismo também. Mas são escolas um tanto quanto menos conhecidas, de certa forma, assim, uma exceção do simbolismo, né? Então você tem essa transição do parnasianismo, e olha que interessante, nesse período o que está acontecendo? Você tem essa questão do positivismo, essas novas formas de pensar, você tem a introdução da psicanálise do Freud, então, nesse ambiente de realismo, de parnasianismo, você vai ter uma introdução de temas mais subjetivos, principalmente, como eu disse para vocês agora há pouco, da questão do Freud, da psicanálise. Então, você vai desembocar em uma escola literária um tanto quanto mais subjetiva, que é o simbolismo. E no pré-modernismo, você vai ter essa presença ainda do subjetivismo, né, do simbolismo, como é o caso do Augusto dos Anjos, certo? As obras dele são muito introspectivas, de certa forma. E aí a gente desemboca no modernismo, que é uma escola literária que é muito importante, principalmente para o Enem. O Enem gosta de cobrar modernismo. A gente não sabe muito bem como é que vai ficar a situação esse ano, mas eu deixo isso para falar depois.
E, bom, qual que é o contexto histórico do modernismo, né? Vocês devem estar malucos já, que eu só explico modernismo, né? Eu já expliquei, entrei dando aula de modernismo, fiz revisão de modernismo, eles devem achar que o João só sabe falar sobre modernismo. E, bom, qual o contexto histórico? É o comecinho do século XX. Então, é um pós-Primeira Guerra Mundial, e esse pós-Primeira Guerra Mundial é visto de uma forma até muito triste pelos escritores da época, porque é uma guerra que avassalou toda a Europa, que acabou com aquela questão do a gente pode se unir, né? Não, a Primeira Guerra Mundial mostrou que a gente acaba em tempos se matando. E, bom, o que deu início, o que deu origem ao modernismo? No Brasil, foi a Semana da Arte Moderna de 22. Mas o modernismo, de uma característica europeia, ela vai se dar com as vanguardas europeias do início do século XX. Então, futurismo, cubismo, surrealismo, dadaísmo, tudo isso são vanguardas europeias, né? Vanguardas principalmente artísticas das artes plásticas, certo? Não tanto assim da literatura. Bom, a Semana da Arte Moderna de 22, ela vai ter uma característica que vocês vão conhecer como antropofagia, né? Que é essa questão de você digerir a cultura europeia e você formular uma cultura brasileira, certo? Então, os artistas desse período, eles vão tentar buscar uma identidade brasileira a partir de uma reinterpretação da cultura europeia. Então, essas vanguardas europeias vão entrar no cenário brasileiro e vão produzir uma arte extremamente brasileira, uma arte extremamente original, nacional, única, certo? Como é o caso da Tarsila do Amaral, um grande expoente, mas você vai ter a Anitta Malfatti também, certo? Você vai ter o Villa-Lobos, né? E por aí vai. Então, o modernismo, ele representa uma ruptura, certo? Ele vai representar um espanto, por quê? Porque quem que consumia arte? Quem que consumia arte nesse período? A elite brasileira. A arte não era parte da sociedade, das camadas mais baixas do Brasil. Não, era apenas dos mais nobres. Então, você imagina essa rapaziada, né? Esses burgueses adentrando um museu e dando de cara com um Abaporu. O espanto da época deles não verem uma figura realista, de não verem uma figura com traçados bem definidos. Então, isso causa um espanto muito grande na sociedade, na camada que dominava a sociedade. E você vai ter um movimento de independência cultural. Lembrou de Semana da Arte Moderna, lembrou de modernismo, você tem que lembrar de independência cultural. E nisso eu digo que a quebra da mímese, a quebra da cópia, a quebra do pegar o que é europeu e trazer para o Brasil, pegar o que é europeu e trazer para o Brasil. Não, agora o que está acontecendo? Uma antropofagia. O que é antropofagia? Comer carne humana, certo? Antropofagia, homem, fagia, comer, se alimentar. E é isso mesmo, a gente dá de cara com isso no ensino médio, porque, putz, antropofagia, isso não é o que os nativos brasileiros faziam de acordo com os europeus? Não, também, né, obviamente. Mas aqui, no caso, é digerir o europeu e produzir o brasileiro. Então, a independência cultural, algo que pode cair muito no Enem, é a quebra da mímese, né? A quebra da cópia, a quebra do ato de reproduzir apenas. E o modernismo, ele vai ser um período que vai passar por uma série de mudanças em todo o contexto do mundo. Mundo, digo para você, gente, de um ponto de vista mais ocidental, a gente não tem um contato tão grande com o Oriente assim. Então, você inicia o modernismo num pós-Primeira Guerra Mundial, né, no que vai ser conhecido como os loucos anos 20, ali nos Estados Unidos, um período de extrema prosperidade econômica, que vai desembocar onde? Na crise de 29. Então, vai ter um choque muito grande da população do mundo na época, que vai sofrer muito com o crash da Bolsa, né, de Nova York em 1929. E, posteriormente, o que vai acontecer? Nesse período, né, que está acontecendo a ascensão do fascismo italiano, do nazifascismo, do fascismo japonês. Então, você vai desembocar em uma Segunda Guerra Mundial, posteriormente uma Guerra Fria, e no Brasil a gente vai estar passando pela Era Vargas e, posteriormente, pela ditadura militar, né?
Apesar que aqui está escrito, ó, contexto histórico de 22 e 60, e a ditadura militar ela acontece ali no pós-60. Mas o modernismo, então, no contexto histórico, que é extremamente importante a gente saber, ele vai ter esse caráter de ter uma mudança muito grande no cenário histórico mundial, certo? Bom, sem mais delongas. E como que vai se dar a primeira fase do modernismo? Você vai ter uma renovação estética, certo? A primeira fase do modernismo, vocês têm que lembrar de ruptura, de revolução. Revolução nem tanto, né? Mas você vai ter uma renovação da estética, a quebra de padrões artísticos, você vai ter uma liberdade formal bem diferente do parnasianismo que eu acabei de falar para vocês. Enquanto eles se prendiam numa formalidade, o modernismo é totalmente o oposto. Você vai ter uma liberdade formal, uma valorização do cotidiano brasileiro, certo? Isso vai ser muito bem retratado, e eu pego aqui uma licença para falar de artes plásticas, na obra Os Operários, né, posso estar enganado sobre o nome do quadro, da Tarsila do Amaral, que é uma valorização do cotidiano. Você vai ter isso na literatura também, certo? Então não vai ser temáticas extremamente clássicas, extremamente pertencentes apenas a um grupo, não. Vão ser valorizações do cotidiano, certo? Do ir e vir dos trabalhadores e por aí vai. E você vai ter os manifestos modernistas, você vai ter a poesia pau-brasil, você vai ter a revista Antropofagia, né? Que é uma revista clássica do modernismo. A gente lembra de modernismo, a gente lembra muito bem da revista Antropofagia. E você vai ter os principais autores dessa época. Então, uma coisa que eu sempre enfatizo nas aulas, prestem atenção nas letras miúdas ali do final do texto, certo? Porque às vezes você vê o autor, às vezes vai ter até uma data ali para te ajudar, então isso pode te auxiliar demais na resolução do seu exercício. Você vai ter o Mário de Andrade, um grande expoente da literatura modernista, o Oswald de Andrade, outra figura importantíssima, e o Manuel Bandeira, né? Acho que esse a gente conhece mais, o Manuel Bandeira a gente conhece mais, mas todos eles são extremamente importantes. E a segunda fase do modernismo? Bom, a segunda fase do modernismo, ela vai ser conhecida como a geração de 30. Essa segunda fase do modernismo, ela vai ser conhecida como neorrealismo. Por quê? Porque vai ter uma preocupação político-social, em especial com o Nordeste, que vai ser o que o Graciliano Ramos vai escrever, certo? Então, a gente está falando, apareceu Graciliano Ramos, Jorge Amado, Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, a gente está falando da segunda fase do modernismo. O Enem não vai ser tão específico assim, sabe? Ele não pega tão especificamente assim, certo? Mas você tem que lembrar a geração de 30. Falou geração de 30, a gente está falando sobre preocupações políticos-sociais, em especial o Nordeste brasileiro. Principais autores desse período. Na prosa, a gente vai ter o Graciliano Ramos e o Jorge Amado, né? Outro excelente escritor do período. E na poesia, certo? Você vai ter o Drummond de Andrade, né? O Carlos Drummond de Andrade, o Vinícius de Moraes e a Cecília Meirelles, né? Dou destaque para a Cecília Meirelles, ela vai ter bem essa temática um pouco mais pessimista, né, de certa forma. Ela vai escrever com um teor tanto quanto melancólico. E bom, eu nem sei se eu estou correndo absurdamente, mas essas fases eu queria passar um pouco rápido para a gente não se atrasar. Bom, a terceira fase do modernismo, que eu acho que é bem legal a gente falar, porque não se sabe muito bem quando o modernismo acabou e se ele acabou. Ninguém não, né? Eu não estudo letras. Mas os estudiosos que eu vejo assim, tem alguns que falam que acabou em 60, tem alguns que falam que acabou em 80, tem uns que falam que nunca acabou. E por que isso, João? Porque basicamente toda a escola literária vai produzir ecos. O que são ecos? Ecos são... imagina que você taca uma pedra na água. Você taca a pedra na água, a pedra afunda e fica as ondinhas. O modernismo é isso. Você tem essa primeira fase do modernismo de ruptura, é como se a gente jogasse uma pedra na água. Uma pedra muito grande, inclusive. O restante vai ser essas ondinhas, e a gente nunca sabe onde elas pararam. Se foi em 80, se foi em 60, se continuou.
Então, a gente tem presenças do modernismo até hoje em dia, de certa forma, certo? Então, a geração de 45, ela vai ficar meio que incerta quando ela acaba. Mas a gente tem um grande expoente que é a Clarice Lispector, e a gente consegue compreender um pouquinho melhor disso. E, bom, essa geração também vai ser chamada de pós-modernista, certo? E como esses pós-modernistas vão escrever? Vai ter uma pluralidade de formas estéticas. Alguns deles vão retomar a uma escrita um pouco mais clássica, um pouco mais formal. E eu dou destaque aqui para o João Cabral de Melo Neto, que vai escrever, né, o famoso poeta engenheiro, né? O João Cabral de Melo Neto ele vai desenvolver uma questão um pouco mais formal. O Guimarães Rosa, por um outro lado, ele vai desenvolver vários neologismos. O que são neologismos? Criações de novas palavras. Então você tem essa dualidade, sabe? Você tem essas pluralidade de formas estéticas. E a Clarice Lispector se destaca pela arte subjetiva, pela escrita subjetiva, né? A Clarice Lispector foi uma mulher incrível do seu período e uma mulher incrível na história do Brasil. E muitas vezes a gente não lembra dela. Então, a geração de 45 vai ser lembrada justamente por essa pluralidade de formas estéticas, e aqui pode te confundir um pouquinho, né, porque não está muito bem delimitado, mas lembra de experimentalismo linguístico, ou seja, essa questão de trabalhar com neologismo, de trabalhar com jogo de ideias, né, e você vai ter um certo formalismo, um retorno ao formalismo, principalmente com as obras do João Cabral de Melo Neto. Então você tem a primeira fase de ruptura, a segunda fase de um pouco mais concentrada, voltada para as preocupações políticos-sociais, e a terceira fase um pouco mais arrefecida, né? Eu vou retornando um pouco ao formalismo. A gente tem que lembrar que, olha bem, a gente tem aqui de 22 a 30 um período de muita conturbação, né? De 30 a 45 essas preocupações político-sociais. A gente tem que lembrar o contexto da época, certo? E você tem o pós-moderno, a terceira fase, que é um pouco mais centrada, um pouco mais retornada ao formalismo, tá bom? E, bom, sobre o modernismo, sobre o parnasianismo, no mais, era um pouco disso que eu queria falar para vocês. Eu não sei se a Isabel quer comentar alguma coisa. Eu só queria falar, tipo, como o João falou, é uma questão de, tipo, a gente não ter certeza onde que acabou o modernismo, e é por isso que a gente consegue, tipo, expandir, principalmente no Enem, as questões que a gente vai trabalhar da terceira geração, porque eles misturam muito a terceira geração com a literatura que aí já é considerada pós-moderna de fato, contemporânea, que são os autores atuais. Eles fazem também, na terceira fase do modernismo, sobretudo, comparações com escolas literárias muito antigas, por exemplo, o quinhentismo. Então, é bom sempre lembrar do modernismo para o Enem, como o João falou, porque é muito importante e é uma escola que sempre tem tendência a cair. É exatamente isso que você pontuou muito bem. E você quer retomar alguma coisa? Não, eu só ia falar para eles, tipo, que agora eu e o João, a gente tinha combinado que, assim, a gente está passando por uma situação no país que, tipo, o Enem tem sido muito um caos nos últimos anos. E aí a gente resolveu, tipo, conversar com vocês um pouco agora para falar de atualidades, de papéis e personalidades importantes para o vestibular. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês, com questões que já caíram, com referências que a gente teve em vestibular, para a gente ter uma ideia aí de possíveis, talvez ocorra, de cair uma situação de atualidade no Enem. A gente espera que sim, né? Mas vamos ficar aí na espera. Então, a gente vai estar conversando um pouquinho com vocês sobre essas questões atuais, sobre o rap, sobre a literatura marginal, sobre outros tipos de escrita, para vocês pelo menos irem preparados para os vestibulares, caso numa exceção aí venha aparecer. Só complementando também o que a Isabel disse, né, hoje de manhã a gente acordou com a notícia de que as provas do Enem ainda não foram entregues a essa empresa que vai distribuir o Enem, né? Então a gente tem que entender como que está a situação. Claro, gente, foquem na prova, vai dar tudo certo.
a gente não pode esquecer do nosso cenário, a gente não pode, de maneira alguma, esquecer o que a gente vive, certo? A gente nunca pode trocar nada pelo um pensamento crítico. O pensamento crítico é a única coisa que você tem como arma que sempre vai estar com você, certo? E, bom, a gente tem que falar um pouquinho, né? Eu até conversei um pouco com o Barak a respeito disso. Claro, eu não quero politizar, né, de certa excessivamente, mas a gente é necessário. As declarações do governo, então, atualidades, né? O Enem estava nessa temática de trazer temas muito atuais, eles colocaram a questão 42 do Enem de 2017, que era uma música do Racionais, uma música pesada do Racionais, né? Que eu até cheguei a colocar aqui, né? Fim de semana no parque. Então, tinha essa temática, o Emicida foi homenageado no Enem 2020, né? As frases que tinham nos cadernos para você transcrever, né? Aquele processo que a gente tem, ele foi homenageado, eram as frases dele, né, das músicas dele, então isso foi bem interessante. Então você tinha essa continuidade do Enem, que é necessária eu não falo isso porque eu não tenho formação pedagógica, não tenho formação em entendimento do ensino. Mas o Enem tinha essa tendência que é necessária de ir para a vida dos mais jovens, certo? Quem está fazendo o Enem tem 17 anos. O cara que tem 17 anos não é o mesmo que tinha 17 anos há 3 anos atrás. É uma mudança de meio muito grande, sabe? Quando eu fiz o Enem, as questões que apareciam, as questões da minha vivência, eram muito diferentes da de hoje, certo? E olha isso, eu fiz o Enem em 2017, 4 anos atrás. 4 anos atrás, sou de humanos, né? 4 anos atrás, então é muito diferente. O Enem tem essa tendência de se localizar na linguagem das pessoas que estão fazendo, certo? E com as declarações do governo, né, da esfera federal, com a demissão das pessoas do MEC, né, o pedido de demissão das pessoas do MEC, quem trabalhava lá, falando que teve interferência, assim, na prova, então a gente fica com medo de falar de atualidades, porque a gente não sabe se o governo vai permitir algo que deveria ser permitido, porque é algo que existe, que é da vivência de vocês, que é não tanto da minha vivência, porque todos nós temos vivências diferentes, mas que são necessárias. Então, o que a gente vai falar aqui um pouco hoje é sobre o comportamento de temas atuais em literaturas, em literatura, principalmente que a Isabel disse, do cenário rap, do cenário do rap e da literatura marginal, certo? E, bom, não sei se a Isabel quer complementar alguma coisa. Não quero não. Pode, começar, aí depois eu faço as complementações da minha parte. Perfeito, então. Bom, gente, o que eu queria dizer para vocês era, no mais, essas declarações do governo, né, esse primeiro tópico, o que foi falado. Hoje a gente, que nem eu disse para vocês, a gente acordou com uma notícia muito ruim, né? De certa forma, a gente não sabe como é que vai ocorrer a prova, né? De certa forma. E, bom, mas esquecendo isso, de certa forma, colocando de lado, como que o Enem gostava de cobrar essas atualidades? Bom, quando eu fiz o Enem, caiu para mim a questão do Racionais, né, em 2017. E para mim foi um choque, porque você não está acostumado com o Enem trazendo temas assim, certo? Você não está acostumado com o Enem colocando literatura como a literatura realmente que é um processo histórico, que é um processo, é uma retratação do pensamento escrito da época por alguém, com a finalidade artística, certo? E o Enem não era habituado, né? Vestibulares geralmente não eram habituados a trazer temas que deveriam ter trazidos. E para mim foi um choque ver isso, porque a gente estuda parnasianismo, a gente estuda simbolismo, a gente estuda quinhentismo, arcadismo, barroco, e a gente pensa que isso vai cair no Enem. E você se depara com literatura contemporânea e você não imagina que aquilo é literatura. É um choque para as pessoas. E para mim foi um choque, certo? Porque eu não estava acostumado com isso.
E aí acabou caindo a questão do Racionais. E eu fiquei muito feliz, assim, porque era uma questão. Eu sou muito fã dos Racionais e para mim foi muito legal, porque eu vi essa questão, eu me senti incluso ali, de certa forma. O que o Racionais fala, apesar de eles falarem da grande cidade, é a realidade da minha cidade também, muita coisa que eles falam. Então, achei bem legal isso. Eles trouxeram, por exemplo, a linguagem LGBTQIA+, né, nesse ano, que também foi muito legal. Então, você tinha cada vez mais trazendo essas temáticas mais modernas, mais atuais, mais necessárias, mais inclusivas, certo? Que é a responsabilidade da educação, é isso, ser inclusiva. E aí você teve em 2020 o Emicida sendo homenageado, certo? Isso é muito bom, isso era muito legal. Então você estudava atualidades, você podia ouvir uma música do Racionais, uma música do Sabotagem, e você falava, putz, isso aqui, que é a realidade de quem está nas regiões mais periféricas, né, como é o caso das favelas, das comunidades, você tem a cultura dessas pessoas, que é cultura brasileira, que é nossa cultura, não pertence apenas a um grupo específico, é nossa cultura, isso deveria ser conhecimento geral. Você vê eles sendo integrados, isso é muito bom, isso é muito legal, isso é muito inclusivo, como eu disse para vocês. E por isso que se dá a importância do cenário rapper no Enem. Você tem, hoje em dia, o rap, ele é uma figura de linguagem, é uma figura de resistência, certo? O rap, ele sempre foi resistência desde o momento em que ele foi concebido, ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Até antes disso. Então, ele sempre foi uma linguagem de resistência, ele sempre foi uma literatura de resistência, certo? Música é literatura também. A gente olha o trovadorismo, aquilo é literatura, e ela deixa a gente permitir que a música é literatura também, certo? A música é uma forma de poesia, tanto que em diversas letras a gente vê o cantor falando, pô, eu tenho que levar minha poesia para os moleques da minha quebrada, sabe? Isso é muito importante. E o rap, ele é um retrato da sociedade marginalizada, e por isso que ele é tão importante. E, bom, a gente pode colocar como importância um pouco mais acadêmica a importância na redação. Por quê? Porque muitas das frases ditas nas letras você pode colocar nas redações. E eu acho interessante a gente levar a redação do Enem, às vezes, claro, ela tem um formalismo estético e tudo mais, mas é muito interessante a gente colocar um pouco de nós. Não tenha medo, portanto, que respeite as diretrizes do Enem. E aí eu não entro no mérito se isso é válido ou se não é válido, né? Não sou formado em letras. Não é minha área de atuação. E, bom, então você tem, por exemplo, algumas letras que eu vou falar aqui para vocês, mas você vai ter na redação, é legal você citar algo atual. Não tenha medo, que nem eu disse para vocês, mas tenha em mente as diretrizes do Enem. Então você tem muitas frases ditas por exemplo, pelo Djonga, pelo Projota, que está aqui, né? Pelo Emicida, pela Negra Lee, e outros tantas personalidades, né? Personalidades negras que são importantes para a construção do Brasil. A gente tem que relembrar que o Brasil é um país de origem africana também, é um país que descende dos povos escravizados aqui, mas que tem o seu passado, que tem a sua história no continente africano, uma história extremamente rica, e a gente não pode deixar de ver que isso não está incluso na cultura, na cultura mainstream, né? Na cultura midiática, tanto que a gente fala, cultura periférica, olha que coisa horrível, de certa forma. E, bom, então é muito importante na redação, utilize isso, pode utilizar as letras, né? Lembre-se das citações, como devem ser feitas, como devem ser posicionadas. E, bom, eu vou dar uma passada aqui por algumas letras que me chamaram a atenção, né? Passei alguns dias aí dando uma reobservada, não estava tão atento assim a algumas músicas e acabei, né, dando uma reolhada.
E, bom, como eu disse para vocês, a gente explicou em literatura, a literatura ela é um retrato do homem, e homem eu digo humano, do seu período histórico. Então, o cara que escreveu no Barroco, ele não escreveria a mesma coisa no modernismo. Ele não escreveria a mesma coisa no século XXI. Sabe? Por quê? Porque ele está preso à realidade em que ele vive. Todos nós estamos presos à realidade em que nós vivemos. É um tanto quanto o pleonasmo a gente dizer isso. E não seria diferente no século XXI, gente. O que os cantores escrevem é um retrato do pensamento deles de uma certa forma. O funk, o sertanejo, o rap, o rock, tudo isso são retratos de nós como humanos, certo? E aqui eu coloquei trechos aqui do Racionais, do Facção Central, né, que a gente tem alguns estigmas também com Facção Central. É uma letra muito pesada, assim como do Racionais. É extremamente pesada, chega a dar um desconforto de certa forma, mas é uma realidade, certo? E eu comparei aqui com algumas imagens um pouco mais atuais, para a gente saber que eles, apesar do Racionais e do Facção Central ser ali dos anos 90, você ainda tem essa retratação da nossa realidade de agora. E depois eu vou fazer um comparativo com alguns poemas. E bom, do Racionais, né? Fim de Semana do Parque, que caiu em 2017. O centro comunitário é um fracasso, mas aí se quiser destruir, está no lugar certo. Tem bebida e cocaína sempre por perto. A cada esquina, 100, 200 metros, nem sempre é bom ser esperto. Esse trecho de fim de semana no parque é muito um retrato das populações que estão marginalizadas, né? Que tem uma série de políticas públicas voltadas para essa população que nem sempre são adequadas, nem sempre são estudadas muito bem para serem colocadas ali. Então, o que o Racionais mostra é exatamente isso: o centro comunitário é um fracasso, certo? Você tem muito mais propensão, você está num cenário muito mais destrutivo e de um ponto de vista de uso de drogas e tudo mais, do que de ascensão. Por quê? Porque a sociedade nunca permitiu isso, certo? Então, o que o Racionais escreve é um retrato, sabe? É um processo histórico de reafirmação de valores brancos, eurocêntricos, héteros. Enquanto isso, o moleque na favela tá morrendo. Ele tá morrendo por quê? Porque a realidade levou ele a esse caminho. Então, o que o Racionais coloca é exatamente isso, certo? Caiu no Enem de 2017 e é uma letra extremamente atual. E aqui a gente tem do Facção Central, né? Isso aqui é uma guerra, que é uma letra extremamente pesada, que ele fala o seguinte, né? Assim, recomendo para quem quiser ter um choque de realidade essa música, inclusive. É a lei da natureza, quem tem fome mata. Na selva é um animal, na rua é um empresário inconsequente. E o Facção Central, nessa letra, ele vai passar muito bem a imagem do bandido, né? Do bandido como humano também, certo? Nisso não estou defendendo atrocidades, né? Não estou defendendo a ilegalidade. Mas ele passa a realidade, sabe? Da fome, quem tem fome mata. E é isso que a gente vê com o que está acontecendo hoje no Brasil. O número de fome é elevadíssimo. E quem que está lucrando em cima disso? Quem que está... É uma pequena parte da população, né? A gente tem essa foto aqui, ficou muito emblemática nos últimos dias, né? Que é a inauguração do Touro de Ouro da B3, né? Da Bovespa, lá em São Paulo. E, pô, amanheceu pichada. Mas por que amanheceu pichada? Porque não retrata a realidade. A arte, ela é a realidade. E se você não estar a par daquela realidade, vai ter uma série de consequências. E foi o que aconteceu. Amanheceu ontem, se eu não me engano, com protestos de fome, né, de pichação escrito fome. Amanheceu hoje novamente. Por quê? Porque não condiz, né? Você tem um touro de ouro que imita o touro de ouro de Wall Street no Brasil. Putz, não é a nossa realidade. É uma realidade, uma pequena parte da sociedade. Então,
O que eu quero deixar para vocês é que a gente vê os poemas do modernismo, por exemplo, e a gente vê que é uma retratação do homem daquele período, como eu vou passar posteriormente. Mas a gente tem poetas contemporâneos também, a gente tem escritores contemporâneos que escrevem muito bem a nossa realidade, principalmente através do rap, certo? E aí eu coloquei ali, né, Favela Vive 3, né, do ADL MCs, que tem participação do Djonga, da Negra Lee, e de outros cantores também. E é muito outra retratação da nossa sociedade. Geral vestido igual, mas os canas te olharam diferente. Eu só lamento, no banco de trás você vai sentir o solavanco. Então, veja bem, o que ele expõe, né, é uma letra bem grande, mas o que ele expõe nesse trecho é a desigualdade racial, é a violência policial para as minorias raciais, né, para os negros. E aí eu coloquei uma notícia um tanto quanto recente, né, se eu não me engano, ela é aqui, ó, 31 de 8 de 2021, né, 31 de outubro de 2021, de agosto, perdão. E, bom, aqui mostra a desigualdade racial no Brasil e eu achei aqui um tanto quanto interessante, é um choque a gente ver isso, que aqui fala, né, a chance de um negro ser assassinado é 2,6 maior do que a de um branco. Então, veja bem, olha o quão isso é chocante para a gente. E aqui também ele vai falar depois uma parte que eles falam sobre a realidade do negro no Brasil, e ele fala, a cada 23 minutos um negro morre no Brasil. Você quer ser o próximo, né? Então, olha que pesado que isso é, e não é da nossa realidade, pelo menos não é da minha realidade, né, sendo um homem branco. Mas a gente tem que pensar nisso também, a gente tem que pensar nessa retratação da realidade quando não é pra gente também. Quando não vem apenas do nosso grupo, e não excludente, isso sendo excludente, mas sim a gente ter a realidade, não, a percepção de que nós não estamos em uma determinado alvo de uma sociedade, certo? E aqui você tem novamente a continuação dessa notícia, né? Negro, aqui é o título. Negros têm mais do que o dobro de chances de serem assassinados no Brasil, diz Atlas, né? Diz Atlas, que é um estudo. O grupo representa 77% das vítimas de homicídio. E você tem aqui um estudo, né? Utilização de gráficos, e você tem uma letra que fala exatamente sobre isso. E aqui você também tem, né, do Facção Central e algumas imagens, né? Essas imagens são mais atuais, então é bem difícil de cair. Mas você também tem essa retratação, né? Eu gosto de fazer esses comparativos entre uma imagem e uma poesia, uma música, porque a gente consegue ter uma percepção do que esses caras estão escrevendo, sobre o que eles estão escrevendo, e isso é uma realidade, certo? E, por fim, a fim de comparativo, eu coloquei três poemas aqui de diferentes épocas, né? A canção do Africano, do Castro Alves, que diz o seguinte: lá na úmida senzala, sentado na estreita sala, junto ao braseiro no chão, entoa o escravo o seu canto, e ao cantar correm-lhe em pranto saudades do seu torrão. De um lado, uma negra escrava, os olhos no filho crava, que tem no colo a embalar, e a meia voz lá responde. Ao canto, e o filhinho esconde, talvez para não escutar. Essa canção do Africano, do Castro Alves, de 1863, expõe muito aquele caráter do realismo, de crítica, né, de colocar um posicionamento social, uma leitura social da época. E você vê que isso, aqui a gente está falando de africanos escravizados, mas até que ponto isso aqui é real na nossa realidade também, certo? Até que ponto isso persiste no século XXI, um século que a gente acha que a gente tem alguma liberdade, que a gente tem liberdade para todos, né? E na verdade não, isso aqui também é um retrato, né, do que muitas vezes acontece. Pode ser que não seja numa úmida senzala como a gente conhece, mas pode ser num trabalho degradante, pode até ser mesmo numa situação de escravidão contemporânea, que existem sim, certo? Então, até que ponto mudou do Castro Alves de 1863 para cá, sabe? Então, a gente tem que pensar muito nisso quando a gente analisa essa literatura.
E aqui você tem o erro de português do Oswald de Andrade, né? Aqui a gente já está falando sobre o modernismo. E é bem interessante porque é bem curtinho, mas expõe tanto, né, da nossa história. E quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio, que pena. Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Então, o caráter que o Oswald de Andrade aqui é da colonização. A gente tem que lembrar que a gente está no comecinho do modernismo, então você tem essa questão de rebuscar uma identidade nacional. E é exatamente isso que ele faz. Ele coloca ali que a gente tem aquele sentimento de que o português veio para cá e trouxe a civilização. E não, o que aconteceu aqui foi um genocídio, um massacre, basicamente. E você tem uma história do Brasil, como viria a ser, contada principalmente pelos europeus, certo? Então, o que o Oswald de Andrade pontua em 1925 é que nós somos uma sociedade formada por uma dominação portuguesa, certo? Uma formação europeia. Então, isso lá em 1925, e hoje em dia a gente ainda tem que ouvir do presidente da Argentina que a gente saiu do mato e eles saíram da Europa como se isso fosse questão de orgulho. A gente está tudo no mesmo saco, basicamente. E aqui a gente tem um poema Não Há Vagas, do Ferreira Goulart, que é um tanto quanto chocante, por demonstrar realmente a realidade do Brasil de 2021. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabe no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. Um funcionário público não cabe no poema com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Então, se eu tirasse o nome do Ferreira Goulart, não dissesse que foi escrito em 1963, poderia muito bem caber em 2021. E eu mostrei essa charge aqui para vocês, né? Brasil 2021, que ela retrata exatamente o que o Ferreira Goulart escreveu em 63, que foi um período de muita conturbação dos preços no Brasil, e o que acontece hoje também devido a uma nova conturbação do preço dos alimentos, que não chega na mesa do trabalhador, certo? Então, bom, o que eu queria expor para vocês no mais era essa questão do Enem trazer esses temas um pouco mais contemporâneos, e isso também está ligado a outros temas mais antigos, como eu expus para vocês aqui, a questão do modernismo, do realismo. Então, tenham noção disso, que pode vir a cair atualidades nessas questões, mas que também utilizem desses estudos que a gente faz no cursinho, que a gente faz no ensino médio, para terem uma reflexão também do que nós vivemos. E isso pode te ajudar, inclusive, na redação, certo? Não só do Enem, mas a redação da Unesp e a redação da FUVEST e por aí vai, gente. Não sei se a Isabel quer comentar alguma coisa, se não, passo para o próximo slide. Então, gente, eu trouxe essa imagem, que eu trouxe fotos de personalidades do rap e alguns álbuns. Eu acho que vocês podem ver o Ladrão, o álbum do Djonga, aí em cima, o Afrocalipse, do Nego Max. Aqui no canto direito é a Camila CDD. Embaixo, no canto direito, tem a Negrali com o álbum dela, Malandro Chora. A MC Linda Quebrada e o FBC no canto direito de novo. Tudo que o João estava falando sobre essas questões de, tipo, das personalidades do rap estarem caindo aí no vestibular ultimamente por causa dessa questão de atualmente as pessoas começarem a enxergar até que, enfim, a literatura marginal como literatura de fato, traz muito questão do que, tipo, a gente pode, em um cenário muito positivo, imaginar do vestibular. Se vocês pegarem o tema da redação, por exemplo, do ano passado do vestibular da Unesp, em que ele cobrou que tempo é dinheiro, entre todos os textos bases, eles vão colocar no texto 4 um texto da música Hoje Não, do Djonga, do álbum Histórias da Minha Área, que foi lançado em 2020, em que ele fala: vi quem só andava com o mesmo chinelo com o preço de uma casa no meu sapateiro. Olhei para o braço dos cria geral de Rolex, finalmente pude entender porque tempo é dinheiro. Que o Djonga vai estar fazendo, tipo, toda essa crítica social da sociedade de consumismo e como que a gente chega nessa situação, e também, tipo, como
a trajetória do favelado para ele sair dessa situação de miséria e chegar numa ascensão social, que tem todo aquele discurso do tipo, favela venceu, que vocês vão ver, por exemplo, a Camila CDD, que está na foto, e a Tati Quebra-Barraco, que é do funk, que eu não coloquei aí, criticando esse discurso, por causa da gente pensar, tipo, toda a situação social para a favela vencer, para a sociedade realmente trazer, virar mais os olhos para a comunidade e tentar trazer essa mudança para ela de fato, do que ser sempre uma pessoa ou outra que consegue, enfim, ascensão e nunca o povo como um todo. A gente tem, tipo, vários momentos na música que falam isso. Um dos membros do Racionais, o Ed Rock, ele vai falar que não vai mudar se a gente trocar o nome da favela para comunidade. Então, ele vai trazer, tipo, toda essa análise crítica. E existe um fato que eu queria trazer para vocês, essa ideia do rap, porque muitos professores têm supondo, talvez, assim que ocorra, que o tema da redação seja a importância da consciência de privilégios para o Enem esse ano. Quando eu li alguns textos básicos que alguns professores, né, e escolas criaram para caso traga esse tema, eles colocam a música Bença, do Djonga, como começo do texto base, em que o Djonga fala, né, que ele teve a sorte de ter tido um pai presente no país onde quem aborta mais é o homem. Então, tipo, toda essa questão de privilégio e questão de desigualdade, não só social, como de gênero também, para a gente estar tratando no vestibular junto com o rap. Eu queria mostrar para vocês. Eu não trouxe, tipo, escrito nos slides, que eu queria que fosse mais uma conversa. Um trecho da Camila CDD. A Camila CDD, ela é uma rapper carioca, em que ela é CDD porque ela é da Cidade de Deus, né? Ela é da comunidade da Cidade de Deus, e que ela faz uma participação no Favela Vive 4, e quando ela vai falar, tipo, do que ela já passou, né, como mulher dentro dessa situação, ela fala: sou mulher e me mantive no front, nunca tive no topo, mas sempre estive no monte. Que ela no morro, onde o bicho quer, pega, onde o couro come, sou raiz, comunidade, eu trago favela no nome, né? Que ela fala CDD no final. A Camila e aí, tipo, a Negrali e a MC Linda Quebrada, elas vão trazer essa questão, tipo, da mulher, da comunidade também, e da questão do movimento social feminista dentro desses meios. E o rap vai trazer isso muito dentro das letras deles. Várias músicas da Negrali, principalmente esse álbum do Malandro Chora, vão falar sobre essa questão de, tipo, das dificuldades que ela já passou no morro por ser mulher, e para ela, tipo, mostrar o lugar de fala dela lá. E eu acho importante, quando a gente pensar nessas situações do vestibular, a gente pensar não só no rap, como eu coloquei aí no rap da literatura, mas no funk também. Porque a gente tem funkeiros como o Neguinho da Cacheta e o MC Caveirinha, que vão trazer, tipo, toda uma análise crítica dos ambientes que eles vivem. Inclusive, é o MC Caveirinha que tem uma música que chama Diário de um Interno, que vai ser uma referência ao título Diário de um Detento lá do Racionais, que vai falar da situação do jovem dentro da Fundação Casa e como que, tipo, ocorre toda essa situação com ele, né, de opressão, de problemas de rixas de comunidade dentro da própria FEBEM, a questão do tipo que leva a molecada a estar lá dentro e essa necessidade compulsiva que eles têm de sair de lá, porque a gente sabe como é a situação precarizada dentro desse tipo de locais. Então, a gente começar a olhar o funk, a gente começar a olhar o rap como literatura de fato, porque é o que eles são, entendeu? As letras deles, os álbuns deles são literatura de análise, e é por isso que a Unicamp, por exemplo, pede o álbum do Sobrevivendo ao Inferno do Racionais. Então, a gente, tipo, tem bastante enfoque nessas questões. Eu quero muito que, tipo, quem puder, faça análise dos álbuns Afrocalipse, do álbum Malandro Chora e do Ladrão, do Djonga, que é muito interessante para vocês entenderem essas perspectivas. Como o João já tinha citado, facção central também é algo que dá para usar muito no vestibular, principalmente em redação, independente do tema, gente, a parte social sempre é cobrada no Enem. Mesmo quando a gente acha que o tema não é. Por exemplo, no meu ano, foi cobrado sobre cinema. E eu falei, puta, tava esperando uma bagulho social. Dá pra gente colocar o bagulho social, porque ele tá envolvido em tudo, em todas as questões, independente do tema, mesmo a gente sabendo que o Enem anda sendo censurado. Prestem atenção nessa utilização do rap e do funk, que dá para vocês usarem como repertório cultural e já garantir aí os 200 pontos quando a gente fala de conhecimento de mundo, que é as competências externas aí, para vocês saberem usar nas redações.
façam, tipo, essas análises desses álbuns, ouçam esses caras do funk e, tipo, pensem sempre como a gente tem que desmistificar essa ideia de que é só a música clássica e que é só o barroco e que é só o romantismo, que é literatura, que é arte de fato. Porque esses caras aí que estão na comunidade, que estão fazendo o trampo deles, entendeu? Que estão mostrando para geral o que eles querem demonstrar que as letras dele estão fazendo trampo de verdade. Eu trouxe muita gente daí, tipo, eu trouxe a Negrali e a Camila, que são do Rio, o Nego Max, que é de São Paulo, o Djonga e o FBC, que são de Minas, pra gente também dar uma olhada como que, tipo, o rap e o funk aí tá no Brasil todo para trazer a visão pra galera e pra gente dar esse foco aí. Mesmo a gente sabendo que não vai, tipo, cair questões assim de fato no vestibular, como caiu do Emicida, como já caiu do Racionais, ou como caiu do Djonga na Unesp, exatamente que a cada ano que passa tá pior essa situação do Enem. Mas vamos tentar pensar nisso para usar na redação, para usar em atualidades, para pensar em outros tipos de literatura também, porque até o ano retrasado caía quarto de despejo no vestibular da Unicamp, que é uma mulher que era catadora de lixo, que estava ali querendo contar a história dela, falar como que ela sustentava os filhos, como que ela vivia nessas situações, para a gente pensar, tipo, como a literatura fora do que a gente tem de convencional, clássico e europeu é importante aí para a gente estar entendendo a situação do nosso país e de socialmente como um todo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar comigo e com o João nessa parte. Eu posso indicar vários álbuns para vocês ouvirem, tanto de rap quanto de funk, entendeu? Como de outros gêneros. Tem uma galera aí da música independente brasileira que faz uns trampos muito doidos também. Então, assim, gente, procurem dentro da música. E como eu falo para os meus alunos em toda aula, dentro do cinema também, trazer um repertório atual para o vestibular, que vai dar bom, avaliador gosta. Então, assim, procurem sempre ter essa perspectiva de como a atualidade vai estar atuando dentro dos temas que vocês estão vendo na prova. João, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que no mais é isso mesmo, da gente estar sempre atento a esse conhecimento de mundo, né, que o Enem vai cobrar. Por exemplo, eu não ouço tanto, mas outra indicação também, né, que eu perguntei para algumas pessoas que são um pouco mais dentro desse contexto. Tem, por exemplo, o Poesia Acústica, né, que eles falam que tem algumas temáticas sociais também, e é um pouco mais atual. Eu, por exemplo, ouvi ontem, então não tenho muita propriedade para dizer sobre, mas ouvi algumas letras, realmente eles têm essa temática social, e eu acho que pode estar um pouco mais incluso na realidade de alguém. Não tanto na minha, mas na realidade de alguém. E, bom, eu acho também que é válido, não apenas para o Enem, mas a gente também conhecer essas outras formas de expressão, assim, né, feita por pessoas que tem uma vivência bem diferente da nossa, né? Então, acho que é muito válido isso. Mas era isso, Isabel. E aí a gente queria, tipo, ter uma conversa curtinha com vocês agora, mas para falar de, tipo, como que é o Enem, algumas coisas que vocês podem ter ideia de, tipo, quando for fazer o vestibular. Porque, tipo assim, cada um tem um modelo próprio. Eu vou falar o que eu fazia, o João vai falar o que ele fazia, e cada um fazia um modelo diferente, mas o importante é, tipo, a gente imaginar que existem N estratégias para fazer esse vestibular, porque o Enem é o vestibular mais longo de todos. Ele dura 5 horas e meia, pelo menos na minha época durava, não sei se agora dura um pouco mais que isso, mas ele dura 5 horas e meia, ele é extremamente massivo, ele tem questões muito grandes, porque o Enem é um vestibular que gosta muito, muito, muito de texto extenso. Então, assim, algumas coisas que a gente vai querer conversar com vocês agora, para vocês terem umas dimensões sobre a prova. Eu vou falar da minha experiência pessoal, depois o João vai falar sobre a dele, eu vou dar umas dicas minhas, e aí, tipo, qualquer coisa vocês também podem falar com nós dois. Quando eu fazia o vestibular, primeiro dia, linguagens humanas e redação, sempre foi mais fácil para mim, porque eu sou de humanas, né, gente, faz direito, então eu sempre preferi esse dia. E aí eu fazia o quê? Eu chegava lá, eu sempre chegava antes, eu gostava muito de chegar antes no vestibular. Eu entrava na sala, aí eu me arrumava, colocava tudo em ordemzinha, tomava uma água, dava um 10 olhando lá para fora, para ficar suave. Aí eu recebia a minha prova, eu abria, e aí eu olhava o tema da redação.
Beleza, eu lia todo o texto da redação, tudo que ele queria que eu fizesse. Aí eu passeava pela prova, né, tipo, durante uns 5 minutinhos. Eu dava uma olhada nas questões de humanas, e aí eu fazia risquinhos, tipo, em coisas que, tipo, bati o olho, eu acho que eu sei, aí eu fazia um risquinho nela. E aí eu fazia a mesma coisa na prova de linguagens, que linguagens eu costumava fazer, tipo, depois. E aí depois eu voltava para humanas, e aí eu via, ah, tá, as que eu risquei eu vou fazer antes. Porque o que acontece? Em teoria, em questão de tempo, vocês têm 3 minutos para fazer cada questão do Enem. Só que se você olha uma questão fácil, que você não vai levar nem 1 minuto, para que é difícil, você pode levar 5. Então é tipo, eu pelo menos gostava de fazer marcações para ir mais rápido. E aí, tipo, por exemplo, eu ia lendo humanas, e isso é uma coisa que vale muito vocês lembrarem. Na prova de humanas e linguagens, tem respostas para sua redação. É um fato. O Enem ele coloca ali coisas que vocês podem usar na redação durante a prova. Então, tipo, eu tava lá fazendo a prova de humanas, eu falava, puta, tá o bagulho da redação. Eu ia lá e escrevia na minha folha, no meu caderno, na parte da redação, uma ideia. E aí eu costumava fazer, tipo, humanos primeiros. E aí, tipo, eu fazia todas as fáceis e as médias, as difíceis eu deixava. Aí eu ia lá e fazia minha redação no meio da prova. E aí, tipo, eu já tinha elencado vários tópicos, né, do que eu queria trabalhar. E aí eu tinha um hábito que eu sempre usava filme ou música no começo da redação para trazer conhecimentos de mundo, né? Eu sempre tomava todo cuidado para todos os meus parágrafos sempre terem ligação no começo. E aí, tipo, eu fazia a minha redação, ia fazer um rascunhão dela lá, escrevia tudo bonitinho, beleza. Eu ia lá para a prova de linguagens, eu fazia todas as questões que eu já tinha elencado como fáceis. E aí, nisso, eu já tinha passado aí umas 3 horas e meia de prova, né? 4 por aí. De eu ter feito tudo isso, que eu fazia as fáceis e as médias. Falei, beleza, eu tenho 1 hora e meia. O que eu fazia? Eu passava todos a minha redação para a folha certinha. E nisso eu sempre, tipo, trocava uma palavra ou outra, trocava um mapa. Beleza, tô com a minha redação pronta. E aí eu passava já todas as minhas questões fáceis e médias para o meu gabarito. Porque o que acontece, gente? O Enem, o modelo, né, de averiguação de nota do Enem, ele dá pontuação muito mais alta para a questão fácil e média. Porque se você acerta uma questão difícil e erra uma fácil, sua nota cai. Porque é como se você tivesse chutado essa difícil, por isso que você acertou. Então eu já passava tudo que era fácil e média, eu falava, beleza, agora eu tenho meia hora. Vou fazer as difíceis, que são as que menos tem no vestibular também. Aí eu fazia difícil, passava, fazia difícil, passava. Nisso, eu sempre era uma das últimas a sair. Eu ficava, tipo, entre os 10 últimos a sair, assim. Porque eu sempre gostei muito de aproveitar meu tempo. E era um modelo que dava certo para mim, para o primeiro dia. Né? Os professores de exatas vão contar para vocês como que eles faziam no segundo. Gente, eu fazia muito mal no segundo dia de prova. Eu não posso dar dica para vocês sobre isso, porque nada era fácil para mim. Mas sobre o primeiro dia, eu gostava muito desse modelo. Eu também tomava muito cuidado no que eu ia levar para comer, porque tem gente que leva muito comida e isso dispersa você durante a prova. Então você tem que escolher um tipo de alimento que você sabe que, ah, não, eu vou comer isso vai me ajudar a pensar mais, eu não vou me empanturrar. Eu levava chocolate, mas eu tinha uma amiga que, por exemplo, levava morango, porque morango é ácido, aí ela comia, ela despertava com morango e aí ela continuava a prova. Então vale, tipo, vocês verem qual comida combina com vocês. Se nenhuma combinar também, se você não for uma pessoa de comer na prova, não tem problema. Gente, não tem problema nenhum você sair para ir no banheiro. Tem muita gente que é noiada com isso, tipo, eu não vou sair para ir no banheiro porque eu vou gastar 6 minutos e são 2 questões, papapá. Não fiquem nessa neura. Vão no banheiro sim, tomem água de vocês. Dá um 10 durante a prova, tipo, eu vou respirar aqui, comer um chocolatinho, ficar suave nesse minuto. Porque ela é uma prova muito maçante. Se você não tiver suas pequenas pausas durante ela, fica muito difícil de fazer. Então, tipo, façam tranquilo, achem um modelo que vocês gostem. Se o meu agrada a vocês, usem ele, funcionou comigo. Mas, assim, achem o de vocês. Tipo, pensem antes da prova que caso. O que vocês faziam no simulado, se estava dando certo, apliquem durante a prova. É exatamente isso. Vocês tinham um modelo e ele funcionava muito bem, não troca, continua no seu. Se você acha que não estava dando certo, tenta outro. Mas é uma prova para vocês ficarem tranquilos, porque ela é uma prova muito grande, ela não é uma prova difícil. O Enem, ele não é um vestibular difícil, ele é um vestibular maçante, ele te vence pelo cansaço. Então, tipo, vejam as técnicas que vocês acham que combinam com vocês e apliquem aí no vestibular, que eu acho que vai dar certo.
Não tem problema nenhum também ser uma das 3 últimas a sair, amiga. Eu só achava chato ser as 3 últimas porque eu tinha que assinar a ata. Mas, fora isso, vai no seu tempo, pode ir devagar. Não tem por que sair acelerado da prova. Ainda mais quem sai por último leva o caderno embora, né? Então, eu sempre achei isso muito bom. Mas, e aí, João, pode falar aí sua experiência, o que você acha do vestibular? Que eu acho que, tipo, eu só queria falar isso, mas para É, complementar. Ah, tá, Raíssa, o que que acontece na ata? Por que que você tem que assinar? Nunca pode se deixar só um vestibulando, porque, tipo, pode ocorrer o perigo aí do fiscal querer ajudar ele. Então, ficam 3 últimas pessoas na sala até para, tipo, comprovar que você era uma das 3 últimas pessoas lá, para ter certeza que, tipo, não houve nenhum tipo de parcialidade, ninguém foi ajudado e você terminou no tempo. É para isso que você assina uma ata. É só para ter situação de controle, para estar vendo se não está dando corrupção durante o Enem. Pode falar, João, desculpa. imagina, não é exatamente isso aí sobre a ata, é exatamente isso, para não ter essa questão. E eu sempre fui o último a sair, o último, assim. Geralmente a galera terminava, ficava tipo uns 10 minutos me esperando. Então, relaxa. Mas eu sempre aproveitei assim, até o último segundo. Minha dica é que, assim, me ajudava era começar por redação, porque questões dá para chutar, redação não dá para chutar. Então, eu pegava, lia o tema da redação, às vezes fazia tipo as questões de inglês, por exemplo, algumas de língua portuguesa eu já começava a redação, certo? Por quê? Porque eu tinha muito medo e uma vez eu quase perdi a minha redação no final porque eu não conseguia terminar. Eu escrevi lá qualquer coisa no final e foi. Mas bom, a minha recomendação então é comece pela redação. Eu sempre fui muito de querer levar um chocolate também, então isso me ajudava bastante, me deixava bem mais tranquilo. Fazia uma pausa também no meio assim, né? Terminava algum caderno não, metade da prova, por exemplo, e tipo, ia no banheiro, assim, dar uma respirada também, eu acho que é muito importante, deixa a gente um pouco melhor. E também não se prender a questões difíceis, que você fala, putz, isso aqui eu não vou conseguir resolver agora, assim, tipo, eu precisaria de mais tempo. Vai pelas fáceis, garante, porque o Enem tem aquele sistema TRI, né? Se, por exemplo, você acertar uma difícil e errar uma fácil, a sua nota é prejudicada. Então, vai pelas fáceis, assim, fáceis, médias e difíceis. Porque se você fizer difícil e tiver que chutar a fácil e estiver errada, sua nota vai ser prejudicada. Então, a minha técnica era começar pela redação, ir fazendo as questões fáceis, pulando as difíceis. Aí pulava todas as difíceis assim, e depois, no final da prova, ia fazendo as difíceis. Justamente por causa desse sistema. Fazia essa pausa no meio da prova e era basicamente isso, no primeiro dia, né? No dia do que tem matemática lá, que tem exatas, eu começava por matérias que eu tinha mais afinidades. Então eu começava, por exemplo, com biologia, que eu era um pouco mais afim. Depois eu ia para matemática, né? Porque a matemática do Enem não é muito complexa, igual o Unesp, Unicamp, Fuvest. Então ela tem algumas questões bem fáceis assim, né? Que geralmente é uma regra de três, lembrem-se de regra de três, eu acho que é essencial. E eu ia, assim, o que eu deixava por último era física, porque eu sempre fui péssimo em física. E, inclusive, depois que eu fiz engenharia por 2 anos, eu continuei com dificuldades em físicas, então não era a minha praia. E era, mas era isso. É, eu tento ser assim, porque se eu deixo matemática por último, nunca dá tempo, mas se eu for fora da ordem, eu fico perdidinho. Tem essa questão da ordem também, tem pessoas que ficam um pouco confusas com a ordem. Conheci diversas pessoas assim, então, tipo, relaxa, super normal. Eu acho que uma coisa que sempre me ajudou muito foi fazer vários simulados, assim, né? Claro, não estamos mais em época de fazer simulados. E a minha dica é, a Raíssa, que está aqui assistindo a aula, e quem for assistir hoje também, no sábado, gente, não estudem. Basicamente isso. Não,
não pensem, basicamente. Tentem fazer o máximo de coisas que você não precise fazer sinapses no seu cérebro. Tipo, descansa, relaxa, não come nada pesado antes de ir para a prova. Acho que isso é a dica de ouro, porque eu já passei mal em uma prova e é horrível. E é isso, tem exercícios de respiração, eu acho também, eu recomendo esses exercícios de respiração. Faz alguma coisa que você gosta muito no sábado, assim, para você tentar ir um pouco mais empolgado para a prova. Levem várias canetas, porque também já me aconteceu de estourar minha caneta no meio da prova, eu acho que isso é horrível. Geralmente, quando você vai chegar no local da prova, tem um monte de pessoas, assim, oferecendo várias coisas, canetas, álcool em gel, tudo mais. O que eu fiz o Enem pré-pandemia e na pandemia, e uma coisa que eu sempre segui foi chegar bem pertinho do horário, porque era de cidade pequena, então eu podia, mas quem é de cidade que nem Franca, eu não sei como é que é aqui, sim. Mas cheguei num tempo bem antes, assim, e iria direto para a sala, para concentrar, né? A gente tem que lembrar, por exemplo, os jogadores, antes de entrar no campo de futebol, eles têm a concentração. Então é bem interessante ficar nesse período de concentração. E levem também alguma coisa leve para comer, chocolate. Eu já estive em uma sala em que o cara estava comendo literalmente carne e eu fiquei desesperado porque ficou me atrapalhando demais aquele cheiro. Então levem alguma coisa boa. Não tenho na cabeça de que vocês precisam eliminar concorrentes. Gente, pelo amor de Deus, é a ideia mais louca que eu já vi na minha vida, os caras levando, não, vou levar salgadinho de queijo porque o cara do lado vai desestabilizar. Pelo amor de Deus, gente, um mínimo de empatia que a gente tem que ter, sabe? São pessoas que são concorrentes na sua prova e nem mesmo assim é muito ruim você ficar pensando em concorrência. Não, nós somos seres humanos, pelo amor de Deus, faz o seu, não tente trocar tubo de caneta, velho. Nossa, eu já vi isso, tipo, colocar caneta vermelha para caso alguém... Mano, isso é... Gente, pelo amor de Deus, né? A gente não tá vivendo uma selva. Mas é isso, gente. Gente, isso que o João falou de sábado não fazer nada, não façam nada mesmo, tipo, não é brincadeira. Eu lembro que eu via filmes que eu gostava durante metade do dia e eu saía pra tomar sorvete com os meus amigos. E, tipo, também não faz nada no domingo, viu, gente? Porque a prova começa meio-dia, mas tem gente muito doida que quer revisar matéria de manhã. Não revisem, durmam muito, assim. Eu gostava de acordar 10 horas da manhã, se for, né, fazer bem assim. E, tipo, comam um almoço leve. E não vão pra prova sem almoçar, gente. Não tem problema almoçar 11 da manhã. Mas comam antes de almoçar e comam coisas levinhas. É o que o João falou, não tem por que você desestabilizar o seu coleguinha, porque quem tá fazendo a prova é você e boa. Mas, assim, eu ficava muito irritado quando alguém tentava me desestabilizar e não façam isso. Mas assim, façam a prova tranquilos, de verdade, gente. É só mais uma das várias e várias e várias provas que vocês fizeram durante o ano. Quem fez simulado, pensa que é só mais uma que vocês vão fazer, entendeu? E fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Usem muito essa coisa que a gente falou para vocês. Tipo, vocês viram que eu e o João, a gente tem modelos diferentes. A gente não tá falando para vocês seguirem o meu ou o dele, cada um tem que seguir o seu. Mas a única coisa que a gente fala, sigam o nosso, façam questões fáceis e médias. Não se matem nas difíceis. Isso não vai ajudar a nota de vocês. Então, assim, façam sempre as fáceis e as médias. Não deixem a redação de lado. E façam com calma. Vai dar certo, sabe, gente? E eu falei, cheguem antes. Pelo amor de Deus, gente chegando correndo, suando, passando mal, só fica nervoso no começo da prova. Então, cheguem antes, vão com calma e vai dar tudo certo. E aí, se vocês quiserem conversar comigo, com o João, antes da prova, depois da prova, não tem problema não. Eu também saía para comer depois da prova. Eu lembro que eu ia sempre, tipo, vou tomar um sorvetão agora, ou comer um lanche, ou alguma coisa assim, porque, né, esfriar a cabeça. Também não fiquem noiados depois da prova, tipo, eu preciso corrigir urgentemente. Não, gente, relaxa, vai sair o resultado. Não adianta saber quantas questões vocês acertaram, porque o TRI não funciona assim. Então, assim, façam devagar, vão devagar e descansem depois da prova. Não se matem já para estudar na segunda-feira para a próxima prova de fazer revisão,
tirem o primeiro dia para vocês, se relaxem, que vai dar tudo certo. Exato, gente. Fiz vestibulares muitas vezes, já fui aprovado em outra faculdade, já fiz outra faculdade, já saí, já fiz vestibular de novo, não fui aprovado, fiz vestibular de novo, aí fui aprovado. Então eu sei, compreendo um pouco assim qual que é o sentimento, né, das diversas realidades que vocês estão fazendo e a gente fala vai ficar tudo bem, porque vai ficar tudo bem na medida do seu possível, sabe? A gente tem diversas coisas que nem sempre é o que a gente pensou e tá tudo bem também, certo? Tudo é um aprendizado. Eu sei que é muito clichê a gente falar, putz, tudo é um aprendizado. Claro, a gente fica isso também, mas pensem no agora, um passo de cada vez, faz a prova tranquilo, não é hora de revisar, né, dando uma revisão, mas não é hora de revisar no domingo, não é hora de revisar no sábado, e é isso. E lembre-se que as outras pessoas que estão com você ali, porque é muito mecânico a gente ver uma lista, são seres humanos também, gente. São pessoas que têm sentimentos, são pessoas que vão ficar felizes, vão ficar decepcionadas. Então lembre-se, somos todos seres humanos com sentimentos. Nenhum de nós somos isentos de tristeza ou felicidade. Tipo, não tenham essa ideia que cursinho, geralmente muitos cursinhos pregam, né? Putz, quantos concorrentes, tantos. Não, faz o seu, sabe? Faz o seu que vai dar certo. No mais é isso, gente. E não esqueçam, gente, o ano foi muito difícil. Vocês já estão conseguindo muito, já estando aqui no final do ano, vendo essas aulas, indo fazer as provas. Então, já fiquem felizes consigo mesmos por isso. No mais, era isso que eu e o João a gente tinha para passar hoje. A gente fez essa revisão de matéria clássica com vocês, a gente mostrou um pouco de atualidades, a gente conversou sobre a prova, porque a gente queria que fosse um aulão mais descontraído. E como eu estou reafirmando sempre, conversem comigo e com o João se precisar. E a gente agradece aí por vocês estarem vendo, né, o aulão. E vai dar tudo certo, gente. Estou mandando boas energias para vocês, é isso. É isso, gente. Obrigado, viu?